Olá pessoal, sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindos ao meu canal Você Sabe Tudo Sobre História. E hoje, dia 13 de maio, é uma data muito especial. Porque no dia 13 de maio de 1888 foi o fim da escravidão. Então, nessa aula especial, eu vou te mostrar o contexto histórico da escravidão no Brasil, falando sobre as leis abolicionistas e resolvendo questões de vestibular para você ficar preparado para o Enem. Então, não saia daí! Então, pessoal, vamos começar a nossa aula especial sobre as leis abolicionistas. Então, é uma aula para quem tem curiosidade sobre esse assunto, quem quer relembrar e, claro, para aquelas pessoas que estão fazendo vestibular, tentando aí uma vaga numa universidade. As leis abolicionistas realizaram a transição gradual para a abolição da escravatura, atendendo aos interesses das elites do país. Então, por exemplo, você pode estar perguntando, então quer dizer que quando teve a independência do Brasil, em 1822, o Dom Pedro I, ele não acabou com a escravidão no Brasil, porque ele também estava atendendo o interesse de um grupo? Com certeza. Então, é aqui que começa o ponto de partida para a gente entender a nossa aula, a nossa videoaula de hoje. Muitos alunos têm um grande problema em saber quando começou a mão de obra africana aqui no Brasil, aonde começou a mão de obra indígena. Então eu fiz aqui um esquema bem rápido, tá? Que eu chamei linha do tempo da história do Brasil. Isso vai facilitar para você que é aquele aluno detalhista, para você que tem aquela dificuldade em entender a história do Brasil. Então eu fiz essa linha do tempo aqui. Então olhem para cá, tá? Então, eu dividi assim, 1500 a 1530. Isso aqui é por volta de 1530 a 1534. Já vou explicar por quê. O outro período é de 1530 a 34 até 1822, ok? O outro período, 1822 a 1889. Já vou explicar cada período. E de 1989 até os dias atuais. Mas como assim, professor? Eu buguei, eu não entendi. Né? Preste bem atenção agora, para facilitar. Olha essa maneira didática para facilitar a linha do tempo do Brasil, para você entender também aí a mão de obra que foi utilizada aqui, tá? Então, olha aqui. Então, quando a gente fala aqui, ó, 1500 a 1530, 34, isso é chamado Brasil, né? Pré-colonial. Já vou te explicar num outro slide como é que a gente analisa esse período aqui, ok? O outro período, 1530 a 34, né, assim, de 30 a 34, no caso até 1822, eu chamo de Brasil colonial, ok? Passamos para outra parte, 1822 a 1889, isso aí é chamado Brasil Império, pessoal. Tá? Só que esse Brasil Império aqui, ele também existe uma subdivisão. Lembrando que quem quiser, no caso, saber com mais detalhes sobre isso, dá uma olhadinha que eu tenho uma videoaula explicando aí a linha do tempo do Império. Como assim, professor? Porque preste bem atenção. De 1822 a 1831, esse período aí é de Dom Pedro I. Então, começa em 1922, por causa da independência do Brasil, e é o primeiro reinado. Então, o primeiro reinado vai de 1822 a 1831. E de 31 a 1840, né, isso é chamado regência. Por quê? Porque o Dom Pedro I ele vai o quê? Abdicar, e então, no caso, na verdade, o Brasil ele é governado por
regentes. O Dom Pedro II era apenas uma criança, tá? O Dom Pedro I, quando foi embora daqui do Brasil, ele deixou Dom Pedro II com apenas 5 anos. E de 1840 a 1889, isso é chamado segundo reinado, é quando você tem, não é, o reinado de Dom Pedro II. E de 1889 em diante, é o Brasil, que República, ok? Tá aqui, ó, Brasil, República. Só para você prestar bem atenção, porque às vezes a linha do tempo as pessoas se confundem muito, ok? Então, olha só, professor, então esse Brasil pré-colonial aqui, a mão de obra que eu tenho, ela vai ser o quê? Indígena, pessoal. De 1500, tá? A 1530, a 34, isso é chamado Brasil pré-colonial. Então, aqui você vai ter aquele contato, no caso dos portugueses, com os ameríndios, aí você vai ter a extração do pau-brasil. Então, cuidado, aí você não tem a mão de obra africana, entendeu? Por isso que eu quis fazer isso de uma maneira bem o quê? Bem minuciosa, com bastante cuidado para aquele aluno que tem essa dificuldade, ok? E aí nós vamos aqui para o Brasil colonial. Aqui é um dos períodos grandes aqui. Então aqui você tem, né, uma economia que vai aparecer aqui, tá? Que é a do açúcar, e a outra economia que é a do ouro. Então, se você perceber, já tem uma mão de obra aí diferenciada. Vai ser principalmente a mão de obra o quê? Africana. Lembrando que eu tenho uma videoaula falando sobre a economia do açúcar, dá uma olhadinha lá, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou ter a mão de obra africana. Lembrando, gente, a escravidão, o tráfico negreiro, na verdade, ele era muito lucrativo. E outra coisa que você tem que tirar, eu sei que tem gente que já sabe disso, mas tem muitas pessoas que ainda acreditam que quem levou a escravidão para a África foram os europeus. Não, tá? Ali na África você já tinha, tá, aquelas guerras entre tribos, e eles escravizavam os seus inimigos e vendiam, trocavam com os europeus que iam lá para a África. Tá dando para entender? Então, muita gente acha que foi, no caso, o europeu que levou, né, no caso, essa escravidão lá para a África. Não. Muitos reinos africanos, né, cresceram com essa venda, né, com essa troca de seus inimigos, tá, com os europeus, ok? Então, outra coisa interessante, né, e tem até uma videoaula sobre isso, que fala sobre a independência das 13 colônias, tá? Que tem aquele tráfico, tem aquele comércio, o comércio triangular. Era um negócio, gente. Tá? A escravidão, ela era bastante lucrativa aqui no Brasil, no mundo todo. Tá? Aos poucos ela vai ser combatida, tá bom? Então, olha, no Brasil colonial você tem aqui a economia do açúcar, depois você vai ter a economia do ouro, ok? Agora, olha para cá, presta bem atenção aqui, tá? Quando eu falo do Brasil Império, aqui vai ter uma economia que ela vai ganhar forças aos poucos, né? E ela vai ter o auge, principalmente no segundo reinado, ela vai ter um grande período também no Brasil República, que vai ser a economia do café. E por que eu chamo atenção para isso? Que além de você ter, no caso, a mão de obra, tá? No caso africana, você também vai ter a mão de obra, no caso, europeia. Até porque, pessoal, tá? Existem vários motivos, tá? Para essa escolha da vinda da mão de obra europeia. Nós temos aí, no caso, as leis abolicionistas, que vão começar o quê? A ficar forte no Brasil. Então, você vai ter a proibição da escravidão, e isso vai fazer com que o escravo se torne caro. Então, vai ter uma preferência também para o europeu. Aí existem outras também justificativas, que era uma mão de obra mais qualificada, né? Era uma ideia de, né,
também, assim, eu sei que é meio pesado essas coisas, mas uma ideia também de branquear a população aos poucos, entendeu? Então você tem essa preferência, tá? Também para então você tem essa transição. Até porque a escravidão ela vai acabar o quê? Em 1888. Tá? Então você vai ter aqui, principalmente hoje, italianos, que eles vão ser incentivados a vir para cá, tanto é que você tem aqui, não é? Olha aqui, ó, né, um cartaz da época, presta bem atenção aqui para a data, né, que é 1886. Então, praticamente aí 2 anos aí, né, 2 anos antes do fim da escravidão, ok? Então é interessante que você saiba, tá? Quais eram as economias que foram utilizadas a mão de obra escrava. É interessante que você perceba que a escravidão, o comércio, tá? No Brasil, ele era bastante lucrativo, ok? Chegamos aqui ao ponto principal da nossa videoaula, que são as leis abolicionistas. Lembrando, gente, que eu tenho uma videoaula que fala do contexto da independência do Brasil, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque havia, sim, também ideias de acabar com a escravidão desde o primeiro reinado. Então, por isso que eu te falei para você dar uma olhadinha lá naquela videoaula. Eu tenho uma playlist, tá? Uma playlist lá no meu canal, tá, chamada Independência do Brasil. E lá eu estou explicando que a independência do Brasil ela é um arranjo político. Por isso que o Dom Pedro I não acabou com a escravidão. Então, a escravidão, gente, ela estava atendendo um grupo. E esse grupo, né? A escravidão era a base da economia para eles. A escravidão vai se tornar também a base da economia do Brasil. Então, quer dizer, vai ser muito difícil, por isso que é um processo lento e gradual o fim da escravidão aqui. Tá? Então, quando você tem essa crise do escravismo, eu te chamo a atenção aqui para essa lei, que ela é inglesa, que é a Lei Bill Aberdeen. Muitos alunos confundem isso aqui, né, com uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Vou já te explicar a diferença disso. Tá? Então, no caso, isso autorizava a Inglaterra, tá, a proibir o tráfico negreiro. Então, por quê, gente? Porque você pode pensar assim, porque a Inglaterra ela virou humanitária, professor? Quer dizer que agora ela vai defender o fim da escravidão? Porque a Inglaterra ela ganhava dinheiro com a escravidão e agora ela virou humanitária. Gente, essa Inglaterra que você está vendo aí é uma Inglaterra que a economia dela é industrial. É uma Inglaterra que passou pelo processo, não é, aí da revolução industrial, então ela precisa de mercado, então ela vai combater a escravidão. Tá dando para entender? Então, no caso, ela vai pressionar também o Brasil, aos poucos, a acabar com a escravidão. Então, nós temos uma aqui, chamada Lei Eusébio de Queiroz. Isto aqui é bastante interessante, tá? Algumas questões de vestibular colocam gráficos e colocam a data. Eu sei que às vezes você pode pensar assim, era a pessoa colocar data. É porque, gente, o vestibular, ele, de alguma maneira, ele quer ele quer dificultar a sua questão, ele quer dificultar aí, no caso, a sua vaga aí na universidade. Então, eu vou te mostrar como em data você tem que tomar cuidado ao ler um gráfico. Ok? Então, no caso, presta bem atenção. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico. Tá entendendo? Ela não proíbe a escravidão no Brasil. Tá dando para entender? Porque isso aqui também, como cai em questão de vestibular, que o aluno automaticamente, aquele aluno que não presta atenção, ele acaba não lendo direito às alternativas. Isso aqui não acabou com a escravidão. Isso acabou com o tráfico de escravos, ok? Tá? Aí o que vai acontecer? Você tem um aumento do tráfico entre as províncias, ok? Olha lá, o aumento do valor dos escravos. Então, como você está tendo essas leis abolicionistas, o preço do escravo vai ser mais caro. Por isso que eu falei para vocês que a ideia é incentivar a vinda
da mão de obra europeia, ok, pessoal? Então, presta bem atenção, olha para esse gráfico aqui, tem até uma questão que fala sobre gráficos que a gente vai analisar no final da nossa videoaula, tá? Então, presta atenção, você tem aqui, olha, olhe para cá, né, a queda do tráfico de escravos para o Brasil. Aí aqui, ó, em amarelo, né, importação de escravos. Aí você tem aqui, ó, 1845, aí você está vendo aqui, ó, número de indivíduos. Olha lá. Aí você tem aqui, ó, em 45, ó, você está vendo aqui um crescimento, né? Aí vai tendo aqui uma estabilidade, aí parece que despenca, não é? A vinda desse, né, essa importação de escravos, né? Tem essa queda bem aqui, né? Aí quando você olha, olhe para cá, 1850. É a Lei Eusébio de Queiroz. Por isso que tem essa queda. Então, toma cuidado, faça essa leitura quando você tiver, se tiver um gráfico, preste atenção em data, preste atenção aí nas informações. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima. Ok, pessoal, vamos aqui para a Lei do Ventre Livre. 1871, pessoal. Olhe para cá o que dizia esta lei, né? No dia 28 de setembro de 1871, foi assinada a Lei número 2040, conhecida como Lei do Ventre Livre, considerado um marco no processo de abolição da escravidão no Brasil. Está inserida no conjunto de medidas que buscavam atenuar a questão escravista no Império. Só que, gente, ela é muito irônica também. Porque você está libertando, né, a criança que nasce no Brasil, mas os pais ainda são escravos. Então, é isso, por isso que eu coloquei aquele trecho no início da nossa videoaula, que a ideia, gente, é dificultar o fim da escravidão aqui no Brasil, né? Prolongar o máximo que puder, tá? Então, você tem aqui, ó, coloquei essa imagenzinha aqui para você, estátua feita em comemoração à Lei do Ventre Livre, né, de 1871, Museu Histórico Nacional, ok? Beleza? Vamos para a próxima aqui. Ó, eu coloquei aqui ainda um documento para você, que é, claro, não está tão legível assim, tá? Mas é interessante é interessante o professor mostrar documentos históricos em sala de aula. Tá? Então você tem aqui, ó, na imagem original da primeira página da Lei do Ventre Livre, ok? Documento que integra o acervo do Arquivo Nacional. Só para ficar, só para deixar mais claro para você, entendeu? Tá trabalhando com documentos históricos, ok? Sim, chegamos nessa aqui, que, pessoal, ela é muito irônica, essa lei aqui, né? Muitos, na época, disseram que seria a piada nacional. Em que sentido? Lei dos sexagenários, né? Olhem para cá. Preste atenção nisso aqui. A lei dos sexagenários decretava que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam libertos, mas para isso deveriam trabalhar durante 3 anos para seu senhor como forma de indenização. A lei também determinava que os libertos completados por essa lei não poderiam mudar-se de província e deveriam obrigatoriamente estabelecer residência no município em que foram alforriados por 5 anos. Tá? Então, quer dizer, além dessa ironia, dele ainda ter que pagar uma indenização, poucos prestam bem atenção nisso. Não quer dizer que não tinha nenhum escravo que chegava aí aos 60 anos. Tá? Mas é um grupo pequeno. Tá? E quando ele chega nesse período aí, né, dessa lei dos sexagenários, coitado desse escravo. Então você consegue perceber a ironia dessa lei, dessas leis, né? Elas são importantes, isso é interessante você quando estudar, você pode até anotar aí, elas são importantes, né, para a história do fim da abolição. Mas você percebe ao mesmo tempo que é uma maneira aí lenta e gradual de acabar com a escravidão, ok? E aí chegamos naquela que sim, ela vai libertar os escravos, assinada pela princesa Isabel, que foi a Lei Áurea. Então, vamos olhar aqui, tá, pessoal? Nós temos aqui uma imagem do jornal Gazeta de Notícias, tá? Extinção da escravidão, 13 de maio de 1888.
Por que que eu chamo a atenção para essa data bem aqui? Tá? Lembra lá naquela linha do tempo que eu te falei que em 1889 acontece aí a proclamação da República? Então, ó, lembrando que eu tenho uma videoaula, tá? Clica lá, vai lá na playlist Proclamação da República, eu explico tudo isso com bastante detalhe aí, tá? Lembra, pessoal, o grande problema que o Império ele tem são aí principalmente os fazendeiros, os donos de escravos, que eles não querem aí perder a sua mão de obra. Por isso que quando você vê aí pela data 1888, quando acaba a escravidão, gente, praticamente um ano depois, claro que por outras razões também, tá? Isso você pode ver naquela videoaula que eu te indiquei, Proclamação da República, que tem uma questão militar, que é interessante você saber isso, e também tem a questão o quê? Abolicionista. Então, pode ver que o Império, ele cai um ano depois. Quer dizer, isso não foi o principal, mas é um dos motivos que você tem a queda do Império, porque você vai ter aí, né, o grupo que também apoiava Dom Pedro II vão começar a apoiar a República. Sério, professor, tem até uma questão sobre isso aí, eu trouxe para vocês, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, peguei essa charge aqui, né, tem assim, ó, o trem da Lei Áurea passa pela pedra da indenização dos republicanos. Charge de Ângelo Agostini, da Revista Ilustrada, 1888, né? Então você tem aqui, olha, para Isabel, bem aqui, ó. Tá? Então é bom, é sempre interessante a gente estar analisando charge, ok, pessoal? E aqui, pessoal, chegamos num ponto muito importante, que é, no caso, que o próprio vestibular, ele quer que você tenha uma consciência, que você faça uma análise, não só das leis abolicionistas, mas sim pós-escravidão. Qual foi o papel desse liberto? Como é que ele foi recebido na sociedade? Essas análises que o próprio vestibular, o Enem, está cobrando, e as questões são bastante analíticas, tá? Sobre esse assunto, ok? Então, olha só, você tem aqui um problema, que é a preferência pela mão de obra, né, do imigrante, que ela seria mais especializada, né, poucas oportunidades de trabalho, né, desigualdade social, salários baixíssimos e preconceito. Ou seja, pessoal, não houve uma inclusão social, política e econômica desse liberto. Por isso que quando você pega uma novela, uma série ou um filme que fale sobre as leis abolicionistas, nossa, passa uma ideia muito romantizada. Mas nós vamos ter um grande problema aí, ainda que esse liberto vai enfrentar na República. E uma dicasinha, tá, de livro, que é esse aqui, ó, né? Na Senzala, uma flor, esperança, recordações da formação da família escrava. Isso aqui é interessante, que é do autor Robert Lindsay, que ele quer saber, será que realmente essas relações ali, né, nas senzalas, elas sempre foram através de violência? Será que não foi criado algo a mais? Ah, então, se eu fosse você, tá? Ele começa a relatar um outro olhar sobre a senzala. Vale muito a pena, um livro muito firme. Você pode baixar lá na internet, ou então você pode colocar resumo desse livro, mas eu vou fazer uma videoaula sobre isso, ok, pessoal? E aí, para finalizar, olha aqui, anote aí, a lei não garantiu a integração social, política e econômica da população negra no Brasil. Então, a Lei Áurea, ela é importante, as leis abolicionistas que eu já citei são importantes, mas quando você tem o fim da escravidão, a consequência para esse liberto é muito complicada, ok? Isso vai piorar muito lá na República, ok? Então, deu para entender? Então, agora vamos revisar. Pessoal, eu coloquei uma questão aqui do Enem para vocês, de 2007, tá? Olha só, claro que eu vou fazer de maneira bem rápida, mas você pode tentar fazer em casa, tá? Fazer com aquela sua reflexão
e tenta responder. Caso você tenha dúvida, me marque nos comentários dessa videoaula, ok? Então você tem aqui, ó, sempre preste atenção se essa sua questão do vestibular, se ela tem documentos. Então, se você tem aqui um gráfico, então olha só, você tem aqui, ó, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, 1871, Lei do Ventre Livre, 1875, Sexagenários, e 1878, Lei Áurea. Tá? Aí diz assim, ó, considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. Lembrando que o próprio Enem, hoje, né, de um bom tempo para cá, ele já está evitando, né, isso, marque a correta, entendeu? Tá? Então, vamos lá. Aí você tem aqui, ó, ele te dá aquele gráfico para você responder. Então, vamos olhar aqui cada questão. O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Você acabou de aprender comigo que foi um processo, não é, lento, gradual, e que não eram todas as pessoas da sociedade que queriam isso, não é? Então, a letra A está fora. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso de serviço das crianças nascidas em cativeiro, mas é o primeiro passo. Se a gente olhar aquele gráfico ali, não foi, né? Letra C. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Mas quando, né? Podre essa aí. Vamos ver aqui. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Tá. Vamos ver a letra E agora, né? Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Não! Ela é um dos grandes marcos e vai incentivar as outras leis. Então, a correta aqui, pessoal, é a letra D de dado, ok? Deu para acertar? Né? Se não entendeu, qualquer coisa, mande lá uma pergunta que eu vou responder com você. Pode ter certeza que eu farei isso, ok? Então, vamos lá para a segunda questão. Então, pessoal, vamos aqui para essa segunda questão aqui, muito interessante, que nós temos uma charge aqui de Ângelo Agostini. Aí você olha assim, pessoal, não dá para ler o que está ali naquela bandeira. Calma. E agora? Melhorou? Olha aí. Na bandeira, lê-se: abaixo a monarquia abolicionista. Viva a república com indenização. É interessante que nessa charge ele destaca aqui esse personagem, né? Mas aqui pelas roupas dele não parece ser um escravo, né, pessoal? Vamos olhar bem aqui, olha. Considerando as informações dessa charge, é correto afirmar que nela se faz referência, vamos olhar aqui as alternativas, a intensa mobilização das camadas populares a favor de uma transição da monarquia para a república, mas aquele personagem ali está em destaque, deve ser por alguma razão, né? Vamos ver aqui. B, a adesão de muitos fazendeiros escravocratas à república logo após a abolição da escravatura. Vamos ver, né? Letra C, aos movimentos republicano, né, e abolicionista no Brasil, que se fortaleceram desde a década de 1970, mas não é o que a bandeira, não é o que o dizer da bandeira charge está querendo falar ali não, né? Letra D, a decidida opção do regime monárquico pela abolição da escravatura, apesar da oposição. Não, gente, a República, ela defendia, né, o fim da escravidão. Os militares defendiam, né, o fim da escravidão, tá? Então, gente, a correta aqui, tá, é a letra B de bola. Lembra que eu te falei, os fazendeiros, né, eles vão querer a indenização, porque você vai libertar os escravos, e aí? Então, lembra que eu falei para vocês que muitos fazendeiros vão defender a República. Então, quer dizer, o fim da escravidão é um dos motivos que vai derrubar o segundo reinado, o Império Brasileiro, ok? Vamos para a nossa terceira.
Pessoal, aqui na terceira questão, tá? Você tem que fazer uma leitura bastante cuidadosa para você entender a alternativa correta, tá? Essa aqui é uma questão do Enem de 2015, então vê que ela te dá dois documentos. Então presta atenção que geralmente quando você tem dois documentos, o Enem, o vestibular, de uma maneira geral, com certeza é para você fazer a leitura dos dois, né? Tentar relacionar esses textos, ok? Então, olha só, você tem aqui, não é? Texto 1. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888. Sim, gente, já havia alguns locais que já vinha fazendo isso, entendeu? Até porque você também tem a carta de alforria, que você poderia dar liberdade, não é, àquele escravo, ok? Por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Interessante. Tá? Uma reflexão muito boa aí. Vamos ver o texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro tornou-se mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e como os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiu muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Então, tendo aí a leitura desses dois textos, vamos lá. Olha aí, sobre o fim da escravidão no Brasil. O elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, gente, no caso, a letra E, não é? Que é o significado político da abolição. Então, eu quero que você preste atenção, você, quando estiver vendo essa videoaula, faça uma leitura, releia aqueles dois textos, faça essa relação que ele está pedindo, e aí você vai chegar com certeza, porque tem que ter uma reflexão dos dois textos. Aí você vai chegar aqui na letra E, o significado político da abolição, né? A letra D você descarta, né? Diz assim, ineficácia prática da libertação, inovação social representada pela lei, né? Controle jurídico exercidos pelos proprietários, variedade das estratégias de resistência dos cativos. Então, faça aquela leitura que você vai chegar, sim, na letra E. Ok, pessoal? Chegando aqui para a nossa última questão. Eu gosto dessa aqui porque ela mostra os interesses da Inglaterra para o fim da escravidão, né? Você tem bem aqui, as palavras a seguir foram ditas por um diplomata inglês no século XIX. Nessas colônias não tem mais escravos, porque outras áreas tropicais haverão de ter. Estamos montando negócios na África. Por que continuar com o tráfico negreiro, que tira a nossa mão de obra de lá? Além disso, nem a escravidão, nem a servidão e nem a escravidão cabe mais no mundo de hoje. Viva o trabalho assalariado e que os salários sejam gastos nas compras das nossas mercadorias. Lembra que eu falei para vocês, gente, tá? É uma Inglaterra diferente, é uma Inglaterra agora industrial, é uma Inglaterra que ela tem produtos, ela precisa de consumidores para seus produtos, né? Você tem aqui, ó,
De acordo com esse diplomata, que interesse teria a Inglaterra em acabar com o tráfico de escravos e com a escravidão? B. No Brasil, que outros motivos levaram à abolição da escravidão? Né? E eu coloquei aqui para vocês, né? Repetir a pergunta e agora a gente vai ter, no caso, as respostas. Caso você que está vendo essa aula, dê uma pausa, tente responder e vê se você chegou nessa alternativa aqui, ó. Letra A. A escravidão era um empecilho à criação de mercado, seja nas áreas de exportação, na América, ou nas áreas partilhadas na África. E na letra B, o movimento abolicionista e a participação do exército, lembra que eu falei para vocês, inspirado no positivismo europeu. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula especial que foi sobre as leis abolicionistas. Eu expliquei o contexto histórico, resolvi questões de vestibular com vocês, tinha 2 questões do Enem, comentei essas questões. Caso você tenha dúvida, né, coloque aí que eu vou responder para você. Então, se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, não esqueça de assinar o meu canal, que eu já estou chegando, gente, falta pouco para chegar a 3.000 inscritos. Então, se você puder, dá essa força aí, tá? Quero bater essa marca, ok? Então, não esqueça, fique em casa, estude comigo. Até mais, pessoal!